Fala, torcedor fantástico, muito boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos. Vamos falar de Santos Futebol Clube nessa sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Semana agitada. Aliás, as semanas do Santos Futebol Clube, torcedor do Santos está agitado, fervoroso, ávido por informações, quem chega, quem sai, quem chega, aquela coisa, quem que o Santos vai contratar, quem que o Santos... Na verdade, o Santos vai receber reforços, né? Vai receber reforços agora pro jogo diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Então volta. Lucas Veríssimo, é possível que volte já nessa partida, já está treinando com bola, já pode ser utilizado na zaga ali. Acho que no lugar do Luiz Felipe, talvez o Luan Pérez permaneça ali, seja uma... né? Temos o Madison, que já está pronto também para iniciar, para começar a fazer os seus treinamentos. Então, é a primeira partida, né? Um jogo interessante contra o Botafogo de Ribeirão Preto para testar esse jogador também. Mas não sei se ele tem condições de jogo jogar os 90 minutos. Soteldo, nosso atacante, né? Que é fundamental ali na frente. Ainda não temos o Marinho, mas daqui a pouco o Marinho vai ficar pronto também. E Carlos Sanches. Só isso, né? Então, Carlos Sanches, que aliás, essa semana foi pretendido, observado também pelo staff do Palmeiras, que está observando aí os passos do Carlos Sanches, né? Vamos levá-lo de novo, né? Tiraram o Soteldo, tiraram o Carlos Sanches, tirou todo mundo do Santos, né? Mas enfim. O negócio é o seguinte, gente, o Santos joga na segunda-feira e agora o Gesualdo já começa a ter um esboço de um time principal, né? Volta aí o zagueiro principal do time, você tem um lateral que veio contratado, você tem o Raniel, que já está mais adaptado à equipe. Você tem a volta do Soteldo, que é um dos principais atacantes, e tem o Carlos Sanches, que no meio campo ali é o maestro. É o cara que dita a regra do jogo ali, né? Então, você já começa a ter uma espinha dorsal do time que vai disputar a Libertadores da América, do time que vai disputar depois o Campeonato Brasileiro, enfim. E aí tem outros jogadores, tem o Marinho ainda que está fora, tem o Caio Jorge, que daqui a pouco volta da seleção. Tem o Renier, tem as meninas da base, tem o Thailson, tem outros jogadores que podem ser mesclados e atualizados aí. E o Santos essa semana teve baixas, né? Aliás, duas, né? Que, vamos dizer, vamos falar uma verdade, né? O Derlis Gonzalez, acho que o Paulista ele foi muito bem, depois ele andou tirando o pé, ficou meio... deu uma baixada na bola. Mas eu gostava dele. Mas enfim, foi embora, vai jogar no Olímpia lá, fizeram uma festa para recebê-lo e tal, e saiu e foi embora, beleza. Eu acho até que abre espaço aí para mais um gringo no Santos. Teve a saída do Cueva, o Cueva que foi, né, pro Pachuca do México. E aí eu conversando, até vou dar um overview para vocês aqui a respeito do Cueva. O que acontece com o Cueva? Vamos só para rememorar aqui, que muitos me perguntando aqui, acho que não viram o vídeo anterior, mas assim, o Cueva tinha um contrato de empréstimo com o Santos, de um ano, e a partir desse ano ele passaria a ser jogador do Santos. Ele foi contratado por empréstimo junto ao Krasnodar da Rússia. Ele veio, antes de inteirar um ano, de completar um ano, quando ele teria que assinar o contrato de atleta do Santos, ele foi embora. Foi embora para a Argentina, e de lá ele foi para o Pachuca, e está por lá, já está treinando, quer a rescisão, o Santos tem até segunda-feira. Então tem muitas brechas nesse contrato que podem favorecer o Santos. Que o Santos não tenha mais esse compromisso e o Pachuca se entenda lá com o Krasnodar, que pague esse valor aí pro Krasnodar. De graça isso não pode ficar, né, gente? E o Santos não pode ficar com esse prejuízo, pelo amor. Não chega o salário que pagou desse cara, ainda tá reclamando que tem coisa aí atrás. Mas enfim, vai com Deus, Cueva, vai com Deus e nunca mais volte na Vila Belmiro, tá? Por favor. O Derlis foi um jogador que foi, em um certo ponto, foi muito importante pro Santos, mas depois ele mesmo se perdeu, né? E um outro jogador que foi reemprestado hoje, do Pachuca, foi emprestado para um time do Chile, foi o Copete, né? O Jonathan Copete, que veio contratado junto ao Atlético Nacional. E foi titular durante um bom tempo no Santos, principalmente com o Dorival Júnior, depois com o Jair Ventura, já com o Cuca ele começou a capengar, depois foi emprestado e estava lá no Pachuca, e agora não deve estar muito bom, porque o Pachuca está reemprestando ele, não deve estar lá essas coisas também. Então, beleza, Copete, vai embora, fica lá, o Santos ainda é dono do seu passe, o contrato dele vai até o final do ano que vem ainda. Mas o de mais importante mesmo é a volta aí do Soteldo, né, que estava junto à seleção venezuelana. Essa semana teve um assédio aí do Atlético Mineiro, mas ele disse fico. O Carlos Sanches também, né, e aí sim o técnico começa a ter um time. Teve uma semana livre para trabalhar esse time, ou seja, agora vamos aí para a quinta partida no Campeonato Paulista.
a coisa começa a dar um corpo, você já tem que ver alguma coisa acontecer nesse time. Ah, você vai, Vanderlei, mas contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Bom, deixa eu só apertar aqui, porque senão ia acabar o negócio. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos tomou 4-0 ano passado. Era outro time, bem verdade. Mas não serve de parâmetro, porque o Botafogo já tomou 2 sapatadas aí nesse Campeonato Paulista. Então, é um jogo em que tem que marcar algumas coisas aí. O torcedor tem que voltar a dar apoio ao time, tem que ir na Vila Belmiro. Pelo menos 10 mil torcedores na Vila Belmiro na segunda-feira às 20 horas. Isso é um ponto. Outra, o time fisicamente já tem que estar mais solto, porque deve ter priorizado essa semana a parte física também. Então a molecada já deve estar com a musculatura mais solta, o jogo já deve fluir mais. Você tem o time melhor fisicamente, ou seja, você raciocina melhor quando você tem pernas. Então a cabeça manda e a perna obedece. Então eu acredito que isso vai acontecer nesse jogo agora contra o Botafogo. E você tem um retorno de peças importantíssimas. Começando ali atrás, começando com o zagueiro, Lucas Veríssimo. Carlos Sanches no meio, e no ataque o Soteldo. São pelo menos 3 jogadores ali que foram fundamentais no ano passado para o Santos. A espinha dorsal do Santos. Aí você tem os demais jogadores ali. Mas enfim, então tem tudo para ser uma noite agradável para o torcedor do Santos, que vá à Vila Belmiro, vá prestigiar essa partida. Então é isso, gente. Muito se fala, já estão falando politicamente, né? Um carro da polícia. Foi só falar em política que já passou um carro da polícia aqui, ó. Vocês estão ouvindo a sirene aí, né? E eu não vou editar esse vídeo agora, cortar esse vídeo só por causa desse carrinho, porque tá passando um monte aqui. Então, gente, politicamente falando, por que eu tô falando essa questão política? Porque tem muita gente que já tá tomando partido, já tá falando muita coisa, já tem gente, já derrubaram o técnico Gesualdo umas 3 vezes, já levaram ele, falaram que ele tinha que aposentar, já fizeram uma série de coisas aí. Já colocaram o Cueva no Atlético Mineiro, né? O Soteldo no Atlético Mineiro, já fizeram várias coisas. O Carlos Sanches já foi para 10 times esse ano, já foi pro Grêmio, já foi pro Palmeiras agora também. Então tem que ter serenidade, avaliar e filtrar bem o que você está consumindo de informação, tá? Então, digo o seguinte, até questionaram isso aqui, falaram, pô, Vanderlei, mas se você tivesse uma televisão, você ia passar jogo do Santos, que não dá audiência? Olha, a audiência do Santos aumentou no ano passado, né? O advento do São Paulo talvez tenha ajudado, porque o time jogava de uma maneira envolvente e de uma maneira que chamava a atenção da audiência, né? Mas mesmo assim, o Santos vai ter poucos jogos transmitidos aí pela... Aí fala, pô, o Vanderlei devia fazer igual o Atlético Paranaense. Fechar com o YouTube, fazer com que o YouTube transmita as partidas. A tendência, vocês vão avaliar isso aqui mais pra frente, por exemplo, vocês estão consumindo informação exclusiva do Santos aqui no canal no YouTube. Você não vai achar isso na televisão aberta, nem na TV fechada. Primeiro porque o Santos é o patinho feio da história. Então você vai ver isso nesses canais aqui. O Alex Frutuoso, o Felipe, né, a menina lá do Parcialmente Santista, e outros canais aí, enfim, vários outros, tem várias gente, muitas pessoas querendo desenvolver o seu próprio conteúdo, e isso é muito bom, porque isso vai aumentando o poder de alcance das notícias do Santos. Eu estava falando, tem um rapaz aqui que me mandou uma mensagem, deixa eu só lembrar o nome dele aqui, rapaz. O Felipe Rocha, ele mora em Portugal, ele assistiu o jogo do Santos contra a Inter de Limeira, lá em Portugal pelo canal 11. Se aqui não querem dar interesse, deixa que os outros transmitem. E ponto, cara. É até bom pro Santos, que o Santos é transmitido de maneira internacional. Volta, o cara deve olhar assim, mas esse é o Santos, aquele Santos do Pelé? Mas o Pelé obviamente não tá. Mas ó, esse é o Santos, ó. Então você vai na Europa, meu amigo, é isso. Exposição internacional. Agora, tem que jogar, né, Santos? Tem que jogar, tem que envolver, tem que fazer gols, tem que ganhar partidas, ganhar títulos. E a expectativa é essa, que esse ano seja um ano assim... Ah, Vanderlei, mas o Pérez... Gente, o Pérez, o mandato do Pérez vai até o final do ano. Quer queira ou não, ele é o presidente até o final do ano. No final do ano, quem estiver descontente, quem estiver apto para votar, vote em outra chapa. Eu não estou aqui para defender o Pérez, eu não estou aqui para defender o Marcelo Teixeira, nem o Odílio, nem o Modesto, ninguém. Eu estou aqui para falar de Santos. E politicamente falando, hoje, eu não sei se é o Pérez, se o Pérez é candidato, não sei se Marcelo Teixeira vai lançar o irmão dele, o filho dele, o neto dele, para a candidatura de presidência do Santos. Eu sei que o Santos tem que pensar de maneira diferente, o Santos tem que mudar o mood de pensamento. Essa questão de fechar várias plataformas para transmissão dos jogos do Santos, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, isso é bom, porque você amplia, você não fica dependendo da TV aberta, cara. Entendeu? Eu não assisto mais TV aberta, cara.
Dificilmente, eu não assisto. Minha TV fechada eu seleciono muito bem os canais. Mas eu tenho Netflix, eu tenho outras coisas, entendeu? E daqui a pouco vai ter um canal especializado em transmitir jogos do Santos. E aí você assiste por lá, pronto, a TV Santos. Quem sabe? Né? Pela internet, por streaming. Transmite todos os jogos do Santos. Olha que maravilha. Pra que eu vou ficar pagando, assistindo gente? Você tem que... É o que eu falo sempre aqui. Por isso que daqui a pouco eu vou dar uma saraivada de alôs aqui. Até porque essa semana foi uma semana muito conturbada, eu não pude fazer isso. Eu vou atrás daquilo que me interessa. Se eu encontro canais que falem do Santos, eu vou ouvir, vou assistir. Avalio e vou continuar assistindo, dependendo da performance daquele canal, se eu gostar do que está sendo falado. Se eu percebo que é uma coisa política, que é uma coisa totalmente caçador de likes, essas coisas, fora. É isso. Então questionar, porque você fica passando pano no presidente, defendendo o técnico. Cara, eu acho que a partir de agora, sim, você já começa a ver, entender um pouquinho do trabalho do treinador. Tem muita gente pichando o trabalho desse técnico, o povo não conhece. Muitas pessoas não sabem o que é assistir um campeonato inglês, um campeonato espanhol, um campeonato português. Tem muitas televisões que passam, mas tem gente que não tem acesso a isso. Então é muito fácil você chegar e falar com o técnico, ele tá morto. Gente, o Santos jogou totalmente desfalcado contra o Corinthians no domingo. E perder um clássico pro Corinthians é ruim demais. Porém é bom, porque você balança com a estrutura do clube. Tava todo mundo mordido, cara. Tava todo mundo mordido. Eu tenho certeza que o treinamento dessa semana, os treinamentos, foram bem puxados e bem fortes. O time vai ser diferente. Mas vai ser contra o Botafogo, de Ribeirão Preto. Não interessa. O time tem que voltar e resgatar a alegria de jogar. É isso. Tem que jogar com vontade, com alegria, driblar, fazer gol. Se o adversário der a oportunidade, enfiar 2, 3, 4, 5. É isso, cara. É só assim, é fazendo gols que você vai dando confiança para a equipe, que vai preparando a equipe para a Libertadores da América. Gente, o Campeonato Paulista, se ganharmos, beleza. Se não ganharmos, cara, não vai influenciar em nada. E não pode influenciar em nada. A gente tem que estar focado na Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. São as 3 competições importantes, tá? Vou até mudar a ordem aqui. Libertadores da América, Copa do Brasil e o Brasileiro. Porque o Brasileiro, eu vou explicar uma coisa para vocês. O Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, é um campeonato de regularidade. Se você não tiver um time muito regular, muito forte, um elenco muito forte, é difícil o Campeonato Brasileiro. Porque é um campeonato muito longo, são 38 rodadas. Então, essas competições que são Copas, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, para o Santos esse ano, eu achava isso no ano passado também. Só que o São Paulo nos surpreendeu. Eu achava que o time dele ia ser mal, ia ficar regular no Brasileiro, ia ser bom nas Copas, devido ao elenco. Mas o time jogou de uma forma que conseguiu, enfim, por falta de elenco, não conseguiu chegar ao título. Teimosia, às vezes, o técnico também. Então é isso, cara. Vamos aguardar, ficar na expectativa. Fechar a semana assim com um pouquinho de paz, né, com notícias boas, volta do Soteldo, do Lucas Veríssimo, eu falo mais uma vez, e do Carlos Sanches, né, o time, a espinha dorsal volta, alguns jogadores que estavam, o Derli saiu, o Copete não volta mais, já foi emprestado com o time do Chile, torcer agora pro Brian Ruiz, o Cueva tá bem encaminhado, tomara que o Santos resolva esse problema desse contrato. Se livrar disso aí, bingo, cara, bingo, a gente se livra aí de quase 1,5 milhão de salário. Dá uma folga na folha de pagamento e aí vão para cima. Aí sim vão pensar em contratações pontuais, reforços pontuais para a disputa das competições mais importantes. O Campeonato Paulista, ele é importante. Mas é uma competição de preparação para as competições mais importantes que a gente tem aí. Que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América. Então, pensem nisso, não tirem isso. Esse é o foco nosso. Essas 3 competições. Paulista, se vier, maravilha, ótimo. Mas não vamos perder os cabelos aí, se eles não vierem, tá bom? Deixa eu mandar uns abraços aqui. O Rodrigo Andrade, abraço pro Edilson Porcínio, lá de Santa Catarina. Ocimar Souza, o Geraldo Galdino, Adriano Cavalcante, Roberto Andrade, Jaime Martins, de Palestina, São Paulo. O Felipe Rocha, que é lá de Portugal, que assistiu o jogo do Santos pelo canal 11. Legal, Felipe, obrigado pela audiência. Daniel Campos, o Jaques Vicente, Zaqueu Vicente, desculpa, de Santo Amaro, abraço pra você, Zaqueu. E o Júnior Miranda, né? Diz que gosta do meu canal, gosta da forma como eu conduzo o canal, os comentários. Sempre que dá aqui eu consigo ler. Na segunda-feira vai ter live, inclusive, tá? O Danilo Oliveira, abraço também pro Bernardo Gonzalez, pro Carlos Marques, pro Thiago Matheus Moraes Acosta, o Marco Aurélio Moreira, René Antunes, um abraço também pro Graz, pro Alisson Almeida, o Anderson O Pato Sanches Santo,
o Alex Melo, Fernando Pedrosa e também pro Black Bomba. Forte abraço pra vocês, um ótimo final de semana. Pra cima dele, Santos. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.